Olá, quinto ano. Boa tarde a todas e todos. Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos voltar para mais uma aulinha, né? Esta aula aí nossa representando a 17ª semana de trabalhos remotos. Uau, né? Estamos há bastante tempo já trabalhando aí, pensando que seria algo rapidinho, mas seguimos firmes, né? Hoje eu vou dar continuidade no nosso estudo do capítulo 8. O capítulo 8 nós começamos na live da semana passada sobre a Mesopotâmia, né, o surgimento da civilização entre rios. Mesopotâmia que quer dizer exatamente isso, né? Entre rios ali, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Nós vimos aí que há cerca de 12 mil anos, né, mais ou menos, uma civilização começou a se desenvolver, né, que era essa, a Mesopotâmica, né, e ela se desenvolveu nesta região entre o rio Tigre e o rio Eufrates, tá bom? E esses rios foram muito importantes para a formação da Mesopotâmia, né, pois suas cheias tornavam as terras mais férteis, né, permitindo aí o desenvolvimento da agricultura, tá bom? E aí nós falamos um pouquinho sobre esses locais, sobre essa região, e hoje eu vou dar continuidade com vocês falando um pouquinho mais sobre a organização da sociedade mesopotâmica. Vamos ver que eles foram muito importantes, né? Eles fizeram muitas contribuições para o planeta, para outras civilizações que nós temos aí. Tranquilo? Então vamos lá, vamos passar. Qualquer coisa, vocês sabem, estou à disposição de vocês para responder dúvidas. Legal? Não deixem de me procurar. Então vamos ver aqui. Olha só, deixa essa imagem bonita de fundo aí. Interessante a gente pensar sobre a organização da sociedade mesopotâmica, que os reis da Mesopotâmia, a sociedade ela vivia em castas também, um pouco parecido com aquela indiana que eu falei com vocês, né? Mas a organização da sociedade era através de castas, né? E os reis da Mesopotâmia, eles eram considerados apenas representantes dos deuses. Diferente lá no Egito, que eles consideravam o faraó como um deus, né? Na Mesopotâmia, os reis eram considerados o quê? Representante dos deuses, tá? Mas mesmo sendo representante, eles eram as pessoas de maior importância, de maior influência na sociedade mesopotâmica, tá? E eles tinham muitos funcionários para atendê-los. Então, mesmo não sendo considerados deuses, sendo considerados representantes dos deuses, eles tinham muita importância na sociedade mesopotâmica, tá? Além dos deuses, dos familiares, né? Essa casta mais alta da sociedade, existiam outros grupos sociais também na sociedade mesopotâmica, tá? E que eram, né, à medida que estavam mais altos nesse sistema, nessas castas, eles tinham privilégios na sociedade, tá? Como os nobres, os sacerdotes, os funcionários públicos, os guerreiros, tá? Então, eu tinha os deuses e abaixo tinha esses grupos sociais, né, que também tinham muitos privilégios na sociedade da Mesopotâmia, tá? Porém, é importante nós pensarmos aqui que a maior parte da população que vivia na Mesopotâmia, né, ela pertencia a uma classe o quê? Mais baixa. Então eu tinha o rei, né, e os seus familiares na classe mais alta. Eu tinha outro grupo social ali, que eram os nobres, os sacerdotes, os funcionários públicos, os guerreiros. E a maior parte da população, ela era de uma classe mais pobre, que eram os camponeses e os trabalhadores, né? E essas pessoas, elas prestavam serviço para todas as comunidades, tá? Então essa é a primeira organização que você tem que entender sobre a sociedade, né, mesopotâmica, tá bom? Aqui nós tínhamos um rei, que ele era um representante de Deus na terra, mesmo ele sendo, né, vamos colocar aspas, apenas um representante, né, imagina, apenas um representante,
ele tinha muitos privilégios, né? E além do rei e seus familiares estavam na casta, na hierarquia social mais alta, eu tinha outras pessoas que também tinham muitos privilégios, que eram mais valorizados, tipo os guerreiros, os funcionários públicos, os sacerdotes e os demais nobres, mas a grande maioria da população, ela vinha de classes mais baixas, tá? Da classe mais baixa, que eram os camponeses e os trabalhadores que prestavam serviço para toda a sociedade, né? Para o restante da sociedade, para a comunidade, tá bom? E o interessante nós pensarmos aí sobre essa questão da sociedade mesopotâmica é que ao longo do tempo existiram nessa região, justamente por ser uma região entre rios, muitas disputas de diferentes povos para conquistar essa região, tá? E por ter muitos povos de diferentes locais, de diferentes culturas, tentando controlar este local, isso acabou provocando uma mistura cultural, uma diversidade cultural muito grande. E essa diversidade cultural na Mesopotâmia, ela acabou dando origem a diversos conhecimentos que existem hoje na sociedade e que são muito importantes. Conhecimentos como o estudo da matemática, estudos astronômicos, a construção de grandes edificações, código de leis, nós vamos falar até um pouquinho, tá? Uma das formas mais antigas da escrita. Então, olha, para vocês verem, né, como que uma região que teve a influência de diversos povos tentaram conquistar, tentaram dominar essa região. E cada povo que tentava dominar, que tentava conquistar, né, controlar a região da Mesopotâmia, eles traziam um pouco da sua cultura, da sua diversidade, né, da sua identidade cultural. E acabou que fizesse com que essa região tivesse uma diversidade de cultura muito grande, tá? E isso culminou, essa diversidade cultural, dando origem a diversos conhecimentos que nós temos hoje. Quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. Olha esse aí, por exemplo. Essa é a famosa escrita cuneiforme, que eu acho que eu já até ensinei um pouquinho para vocês em algumas aulas, nas primeiras aulas quando começou a pandemia, né? E os mesopotâmios foram os responsáveis pela criação dessa escrita. Olha que legal. É a escrita mais antiga que se tem conhecimento. Essa que ela chama-se cuneiforme, tá? Esses sinaizinhos aí, todos aí, né, eles eram feitos com argila. Isso aí é um bloco de argila, né? E eles utilizavam as ferramentas triangulares, né? Tipo, parecendo um estilete, tinha um nome de cunha, tá? E eles usavam, né, essa cunha, que é igual um estilete, que era feito de cana, e eles iam fazendo esse formato aí, né, dessa escrita cuneiforme, tá? E essa escrita, geralmente, os mesopotâmios, eles utilizavam para expressar, para registrar quantidade de valores nas trocas que eles realizavam através do comércio. E essa escrita aí não era para qualquer pessoa, né? Porque existia uma complexidade muito grande nela, né? Uma complexidade na escrita, no entendimento. Então, era um privilégio de poucas pessoas saber escrever e fazer a leitura cuneiforme, tá? Geralmente quem fazia esse tipo de leitura e escrita eram os funcionários públicos e os sacerdotes, que eram eles que tinham acesso a esse tipo de conhecimento, tá? O que? A escrita cuneiforme, tá? A escrita mais antiga que se tem conhecimento hoje na sociedade, né? Eles utilizavam a cunha, que é tipo um estilete feito de cana, para fazer esse formato triangular aí, meio pontiagudo, né? E era utilizada principalmente para registrar o quê? Quantidades e valores dos produtos pelos comerciantes. Legal, né? Eu queria aprender isso aí, viu? Deve ser, não sei, será que é muito difícil?
né? Tem que saber se ensinam, né? Onde ensina a fazer esse tipo de escrita. Deve ser muito legal. Olha só uma outra contribuição muito legal dos mesopotâmicos. Olha esse bloco de rocha aqui, né? E ele aqui é uma ampliação contendo umas inscrições cuneiformes, estão vendo? Esse bloco de rocha aqui, ele contém as inscrições do famoso Código de Hammurabi, tá? Foi uma das principais contribuições dos mesopotâmicos. Por quê? Os códigos, né? O Código de Hammurabi foi o primeiro conjunto de leis escritas que esse conjunto de leis, né, ele foi responsável por influenciar diversas sociedades, diversas outras leis que surgiram no mundo, elas surgiram aí a partir, né, ou influenciadas pelo Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, pessoal, ele conta com 282 leis, tá? E essas leis, elas são descritas, a forma delas é com base em casos modelos. Então tem um caso, né, que é o modelo, e aí como resolver esse caso, entendeu? Essas leis é muito legal. E o interessante é que essas resoluções desses casos, a aplicação dessa lei, deveriam ser aplicadas em situações semelhantes. Por quê? O Código de Hammurabi, pessoal, ele tomava como base a lei de Talião, tá? E a lei de Talião consistia o quê? Na rigorosa reciprocidade. Vocês pesquisem um pouquinho sobre lei de Talião e a reciprocidade do crime. Assim, quanto mais grave era o crime que você cometia, maior e mais severa deveria ser a sua pena, tá? Dessa lei de Talião, no qual se baseou o Código de Hammurabi, né, que tem aquele princípio, aquele ditado que chama olho por olho, dente por dente, porque várias vezes aí no Código de Hammurabi fazia-se, você tinha que aplicar a lei de acordo conforme você roubou, né? Conforme você cometeu o crime, sabe? Então, muitas vezes utilizava o seguinte: ele roubou uma caneta, então tem que cortar a mão dele, entendeu? Nesse aspecto, olho por olho, dente por dente, tá? Então, porque ela foi baseada, né, ela tomava como base a lei de Talião, que era muito rigorosa, tá? E esse rigor, ele vinha da reciprocidade. Quanto mais grave o crime que você cometia, mais grave ainda ia ser a sua pena, tá? Mais severa ia ser sua pena. Tô falando tudo errado hoje, né? Tô meio lerdo, tá? Pessoal, Código de Hammurabi, né, como eu falei com vocês, elas foram criadas durante um dos mais famosos imperadores, né, que nós tivemos na Mesopotâmia, que é o imperador Hammurabi, né, e ela foi feita há quase 4.000 anos. Nós temos alguns imperadores famosos aí na Mesopotâmia. Um deles é o Hammurabi, e outro que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Nabucodonosor, tá? Ele foi um rei, né, lá da Mesopotâmia, o imperador lá da Mesopotâmia, tá? Pessoal, essas leis aí do Código de Hammurabi é muito interessante, porque elas eram aplicadas, a aplicação dessas leis não era igual para todo mundo, tá? Quando alguém aí cometia algum crime, né, as penas eram diferentes para homens e mulheres ou para pessoas livres e escravizadas, mesmo que o crime fosse o mesmo, né, ia ser diferente se você fosse um homem livre e se você fosse um escravo, a pena seria diferente. Se você cometesse o mesmo crime, um homem e uma mulher, né, o homem teria uma determinada pena e a mulher deveria ter uma determinada pena. Por exemplo, olha como que existe uma diferenciação no gênero e na classe social para se calcular o peso da pena aí no Código de Hammurabi. Lá nas leis 203 e 205, olha que legal. A 203 falava assim, ó: se um homem que nasceu livre bater no corpo de outro homem seu igual, ele deverá pagar uma mina, que é uma medida em ouro. Ou seja, se eu sou um homem livre e eu dei porrada em um outro homem e eu sou uma pessoa livre,
a minha pena é o quê? Pagar uma determinada quantia em ouro. Agora, olha só como é que é diferente. Se eu sou um homem escravo, né? Assim, ó, se o escravo de um homem livre, vamos supor que eu seja escravo de uma pessoa livre, bater em outro homem livre, então, ou seja, eu sou escravo, eu bati em um homem livre, o escravo deve ter a sua orelha arrancada, eu teria a orelha arrancada, mesmo cometendo o mesmo crime de uma pessoa livre. Olha que interessante o Código de Hammurabi, tá? Depois vocês pesquisem na internet, tem muito mais comparações assim, né? Ou seja, ele citou um caso e como deveria ser a pena, né? Interessante, né, pessoal? Eu que não queria viver nessa época aí. Não que eu vá fazer alguma coisa de errado, né? Mas é muito severo, né? A como era feita a pena. Mas o importante você saber é que o Código de Hammurabi, ele influenciou o surgimento de diversas leis em vários locais do planeta, tá bom? Pensa isso aí, eu tô falando há 4.000 anos atrás, gente, é muito tempo. Vamos ver mais uma coisa. Deixa essa imagem de fundo. Eu falei com vocês que muitos povos, né, tentaram dominar, tentaram controlar a região da Mesopotâmia. E por conta dos diferentes povos que ocuparam então essa região, a sociedade mesopotâmica, pessoal, ela tinha diversas crenças religiosas, tá? Ela não tinha só uma religião aí, eles tinham diversas crenças religiosas. E o interessante é que essas crenças, elas tinham uma coisa em comum. Eles tinham muitas crenças, mas todas elas tinham uma coisa em comum, que era o quê? Todas as crenças, todas as religiões na Mesopotâmia, elas eram o quê? Politeístas. O que é uma religião politeísta? Que acredita em vários deuses, tá? E para os mesopotâmicos, os deuses, eles costumavam ter forma e sentimento humano. Eles eram muito parecidos com os homens, tá? Eles poderiam representar também, os homens, os deuses, né? Eles representavam um elemento da natureza ou um corpo celeste. E eles poderiam fazer tanto bem como mal, os deuses. Isso que eles acreditavam, tá? Além disso, né, cada cidade na Mesopotâmia ela tinha o seu deus protetor. Então cada cidade ele tinha um deus protetor, né, que era o que cultuado, né, esse deus era cultuado pelos sacerdotes e pelo povo que morava naquela cidade, naquela região. Tá bom? Legal? Então, por fim, a última coisa que nós vamos ver, olha que construção legal, né? Esses aí são os zigurates, são centros de poder que nós tínhamos aí na Mesopotâmia. Eram grandes construções, tá, que reuniam diversas atividades religiosas e administrativas das cidades. Elas ficavam sempre no centro da cidade, essas construções, e elas serviam também como templo religioso, como moradia para governantes, como a biblioteca da cidade, tá? Então eram construções muito importantes. Tá vendo que a parte externa, você tem vários degraus aqui nela, nessa parte externa? Esses degraus aqui, eles eram utilizados para estudar a cheia do rio e também as posições e movimento das estrelas. Olha que pessoal inteligente, tá? E foram nesses espaços aí, nessas construções, que os mesopotâmicos desenvolveram diversos estudos, né, na matemática, na astronomia, tá? Nessas construções elas eram utilizadas para armazenar produções agrícolas, para armazenar alimentos, tá? Que seriam mais tarde vendidos pelos comerciantes, tá? Essas construções elas eram administradas por sacerdotes que tinham muito poder na época, né, na sociedade mesopotâmica. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi nossa aula de hoje sobre a organização da sociedade mesopotâmica. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa, não deixem de me procurar. Estou à disposição de todos. Tchauzinho e até a próxima aula. Valeu, pessoal!